Olá, meus irmãos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus irmãos, hoje de segunda para terça, de terça-feira, hoje é terça-feira, para você que está vendo esse vídeo é terça, né? Estou gravando ele segunda, à noite mais um pouco, estou postando na terça aqui, mais ou menos. Irmãos, falo para vocês, hoje é um vídeo de palavra, segunda-feira, né? Como já foi um vídeo de louvor, esses três dias passados aí, da semana passada, hoje vai ser um dia de palavra. E vamos voltar normalmente, tá? Segunda palavra, quarta louvor, sexta palavra. Ou às vezes nós podemos até mudar, às vezes um pouco, né? Mas hoje é a palavra. Hoje a palavra será sobre as bem-aventuranças. É uma palavra muito linda de ser dita. Na verdade, todas são, né? Bem interessante, bem bonita de ser falada. É uma palavra que eu li ela que é sobre as bem-aventuranças e o Sermão do Monte. Na verdade, é o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, né? No caso, ou as bem-atitudes, também chamadas de bem-atitudes. Foi uma palavra que Jesus, considerada a melhor pregação de Jesus Cristo, seu nome. Por quê? Porque ele fala sobre a bem-aventurança, sim, ele fala sobre a bem-aventurança, mas ele também fala sobre alguns filhos, alguns servos, né? Então ele fala muito bem sobre essa questão. Vamos orar primeiramente, vamos agradecer a Deus, vamos entregar essa palavra para Ele, né? Porque primeiramente tudo é para Ele. Eu estou aqui com um caderno, né, sobre algumas anotações que eu fiz, sobre tópicos importantes, sim, sobre tópicos importantes, e também sobre algumas, não questionamentos, mas sim dúvidas, né, algumas dúvidas assim que nós às vezes temos, né, às vezes que você pode passar pela sua cabeça de ter, eu imagino, né. Então, acabei pegando aqui, escrevendo um pouco, fui pesquisar um pouco sobre essas dúvidas aqui um pouco, e eu trouxe ela aqui para vocês hoje aqui, tá? E eu vou estar lendo ela aqui ao decorrer também do vídeo, porque nós vamos ler a palavra primeiramente e depois já vamos, né, ao decorrer, continuando, né, continuidade aí, vamos ler aqui o que está escrito aqui, ok? Então, às vezes você pode me olhar eu lendo aqui, sim, eu vou estar lendo aqui porque é uma pesquisa que eu fiz e eu vou estar lendo aqui. Às vezes não vamos precisar dela, às vezes não, às vezes sim. Então vamos, né, decorrer aí, vamos ver, saber. Então vamos orar. Eu quero que você ore também juntamente comigo, na verdade, né? Conosco é com todos, né? Aqui, né? Conosco, então, eu quero que você ore também, porque a oração nós devemos aprender a administração, não a administração da palavra, mas sim da oração. Mas as pessoas falam, eu não sei orar. Orar é uma conversa. Vocês viram aí, às vezes, não sei se vocês lembram, mas nos primeiros vídeos eu colocava o meu irmão menor, o Gabriel. Ele é o menorzinho, não menorzinho, mas ele é o meu irmão mais novo daqui. Eu colocava ele para orar, né? E sempre em primeiro vídeo, assim, no primeiro tópico, assim, não era eu que entrava, era ele, né? Ele sempre falava assim, olá, meus irmãos, pode assim, então vamos orar. Ele orava. O que eu estava mostrando para vocês naquele tempo? O que eu estou mostrando para vocês naquele vídeo, nos vídeos que estavam ministrando aquilo? O que eu estava mostrando? Que se uma criança ela conseguir orar para Deus, você também consegue. E a oração dele, você pode ver que é uma oração que foi simples. Não foi uma oração de 8, vamos dizer, 50 minutos, nem de 5 minutos. Não, foi uma oração pequena, mas uma oração que testificou, às vezes, em vários corações. Às vezes, uma oração também que muito linda. Que foi de coração para Deus. Então, ou seja, o que eu estava mostrando para vocês? Que a oração, ela pode vir de todos e também, você também pode orar. Porque ali ele falou, oração é uma conversa com Deus. Então, a mesma forma que você está conversando, às vezes, comigo, às vezes você pode estar questionando o que a palavra está sendo dita, você também, às vezes, o que você está aceitando também da palavra, falando, não é verdade. Mas, às vezes, isso conversando, às vezes, assim você faz com Deus, ok? Então, vamos orar também nós todos juntos, vamos? Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da presença do Senhor. Vamos agradecer primeiramente pelo nosso dia. Obrigado. Obrigado pela manhã. Obrigado pelo nosso levantar. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a tua justiça, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado, Pai. Até pelas provações que passamos. Porque o Senhor até aqui nos tem sustentado, fortalecido para erguer, para dizer o teu nome. Muito obrigado, Pai. Pai, agora vamos dizer uma palavra do Senhor, para o Senhor, do Senhor para o pessoal, para o povo. E, Pai, que o Senhor venha me usar como o Senhor queira. Eu escrevi algumas palavras aqui, mas se o Senhor quiser usar sem elas, o Senhor pode fazer tudo aquilo que o Senhor bem aprover a fazer. Muito obrigado pelos irmãos e que os irmãos venham entender a tua palavra.
E muito obrigado. Amém. Mas, então vamos lá ler. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 1. Tá? Aqui sempre aparece primeiramente a logo do canal, né? Vou deixar a logo do canal de um lado e do outro lado eu vou deixar o livro e o capítulo. O versículo eu não vou, porque nós vamos ler até o 12, então vamos ler até o último, né? Então o versículo eu não vou deixar aí agora. Eu vou deixar o Mateus 5, versículo de número 1, e depois desaparece aí. Aí nós já continuamos lendo, e depois é só a explicação, ok? Então vamos lá. Vamos lá, vamos ler. Eu vou ler primeiramente e depois eu vou passando explicando, ok? Na minha Bíblia aqui, ela é uma Bíblia que parece ajudas para o leitor, mas uma explicação também mostrando para vocês, para facilitar a explicação para vocês às vezes, ok? Um pouco. Para nós, né? Às vezes. Diz assim, o sermão da montanha, o sermão do monte e as bem-aventuranças. Essa palavra ela também dita em Lucas 6, 20 e 23, ok? Então, algumas referências aqui embaixo que vai falar sobre Lucas. Então, Lucas 6, 20 e 23, lá diz também sobre isso. Eu já deixei aí para vocês, né? Lucas 6, 23, Lucas 6, 20 e 23, sobre ela, ok? Vamos lá. Fala, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Então vamos lá. No versículo, vamos começar a partir do versículo 2, porque do 2 ao 12 já é a explicação, já é o diálogo de Jesus com os discípulos, ok? Fala assim, ele passou a ensiná-los dizendo. Aqui quando eu falo que ele passou a ensiná-los, diz assim, Jesus achava-se em Cafarnaum. Jesus é onde ele estava? Jesus estava assim em Cafarnaum, né? Em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, seu nome é isso, na cidade de Cafarnaum, cercado por grandes multidões, né? No lugar que hoje é apontado como o Monte das Bem-aventuranças. Chegamos aqui. Aqui está escrito sobre os Montes das Bem-aventuranças. Eu vou deixar uma imagem para vocês aí. O que é um Monte da Bem-aventurança? É uma imagem bonita, linda, né? Vocês estão vendo aí, né, para vocês. Aí mostra até os portões e mostra o monte, como você pode ver lá no alto, né? Tá vendo aí para vocês. E tem uma mesquita, né? Uma igrejinha pequena aí, chamada de Igreja das Bem-aventuranças, né? Ela foi fundada em 1938, tá? Construída em 1938, se eu não me engano. Em 1938 ela foi construída. A Igreja das Bem-aventuranças. É chamada de Bem-aventuranças por causa do monte, né? Chamado Monte das Bem-aventuranças ou das Bem-atitudes, né? Aqui fala, bem-aventurança das Bem-atitudes, fica em Israel, na cidade de Nazaré. Ou seja, aqui era Cafarnaum, e agora, hoje em dia, é chamada de Nazaré. Se você pesquisar mesmo aí, você falar onde fica o Monte das Bem-aventuranças, vai falar Nazaré, né? Que fica próximo ao Mar da Galileia. Onde Jesus fez também outras pregações, como a parábola do semeador, ok? Ele fez também algumas parábola lá próximo ao Mar da Galileia, lá, que foi a parábola do semeador, e também fica próximo ao Rio Jordão, ok? Onde Jesus foi batizado, né? Então, ou seja, isso daí é uma explicação bem básica para vocês verem um pouco, entender um pouquinho sobre isso, né? Ou seja, o Monte Monte das Bem-aventuranças ou das Bem-atitudes, chamados também, que hoje em dia é chamado de Monte das Bem-aventuranças, no caso falando assim. O sermão inteiro, ou seja, como você pode ver no título aqui que a gente acabou de ler, falou que o sermão do monte, o sermão é como que uma correção, né? É uma correção, mais ou menos. Uma repreensão.
Aqui fala assim, o sermão inteiro ocupa no capítulo 5, 6 e o 7. Ou seja, o sermão inteiro do monte, ou o sermão inteiro que Jesus está passando aos discípulos, se ocupa, ou seja, se encontra no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Caso você então querer saber sobre o sermão inteiro que Jesus Cristo passou aos discípulos, ou seja, a nós também, você pode ler o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 todo, inteiro, ok? É só você ler que você vai saber sobre o sermão. Ele fala que se seus ensinamentos foram repetidos no decurso da missão ativa de Jesus na Terra, como se verifica nas referências e partes diferentes do Evangelho de Lucas. Lembra quando eu falei que em Lucas 6, 20 e 23 também estou referido sobre a palavra dos bem-aventuranças? No caso aqui, ele falou que os ensinamentos de Jesus também foram repetidos, né, no discurso na vida dele. No discurso da vida de Jesus Cristo, né, na missão dele, ativa dele. Ou seja, quando Jesus esteve na Terra, ele passou palavras repetidas, mas de, vamos dizer assim, passou palavras repetidas, sim, só que de ensinamentos diferentes. Palavras iguais, vamos falar assim, palavras repetidas, mas de explicações diferentes, né? Sentidos diferentes, sentidos opostos, mais ou menos. Se você ler em Lucas 26, 20 e 23, vamos falar sobre bem-aventurança, sim. Só que você vai entender de outra forma. Então, a palavra, quando fala que a palavra é viva, a palavra ela é. Você pode ler hoje Mateus 5, né, sobre a bem-aventurança hoje, e sexta-feira eu digo ela novamente, vai ser outra interpretação. Aconteceu isso aqui já. Nós lemos sobre as 7 cartas do Apocalipse. Em uma das cartas, se não me engano, a Laodiceia, nós fizemos um vídeo sobre a igreja de Laodiceia, onde eu estava vestido até de azul. Estava vestido todo de azul, a roupa social de azul, mais ou menos. E nós falamos dela. Aí quando foi, não foi nem no outro semana, mas acho que foi no outro mês, se não me engano, que nós falamos sobre a igreja de Laodiceia também, onde eu estava referindo sobre as 7 cartas do Apocalipse, onde nós lemos sobre a carta de Laodiceia, que era, se não me engano, a última carta, né? Se eu não me engano, a última carta, última igreja. E nós lemos sobre ela, né? No partir do momento que a gente leu sobre ela, foi outro entendimento. Então, é o que eu estou falando para você, a palavra ela é viva, o entendimento é diferente, ok? Então, ou seja, ele está falando aqui que a palavra de Jesus ela foi repetida, né, ao decorrer da vida dele, mas o sentido, ou seja, a compreensão é diferente. Aí aqui, como ele fala, em partes diferentes do Evangelho de Lucas. Porque a palavra dos bem-aventurados, novamente, está escrito lá em Lucas 6, 20 e 23. Né? É isso daí. Agora vamos ler do 3 ao 12. Nós já explicamos do 3 ao 12. Mas vamos falar sobre bem-aventurados. Também significado no grego, Macarios. Macarios, feliz ou abençoado. Tá? Feliz ou abençoado. Vamos lá. Agora eu vou entrar em outro tópico aqui que eu mencionei aqui para vocês sobre Macarios. Existia uma fase no tempo, foi bem depois de Jesus Cristo ainda, se não me engano foi em 1500, mais ou menos na faixa etária de 1500, onde teve um homem chamado Macarios III, ou seja, teve o primeiro, o segundo, o terceiro. Macarios III, foi ele que fundou, né, uma ilha chamada Ilha dos Macários. Se você pesquisar hoje, vai aparecer a Ilha dos Macários, onde fica tudo. Mas se você for saber o significado, o que significa Macário, significa feliz, abençoado, bem-aventurado, né? Também. Pode ser também. Então, Macários pode significar isso. A questão. De onde que surgiu a palavra Macários? Vamos lá. Jesus Cristo, ele pregava em aramaico, se não me engano. Né? Aramaico. E a Bíblia em si, as palavras que foram traduzidas, né, do aramaico, foi traduzido para o grego. E do grego, ou seja, a palavra, vamos dizer que no aramaico era bem-aventurados. Mas vamos dizer. No aramaico era bem-aventurados e foi traduzido para o grego do aramaico para o grego foi traduzido como Macarios. Então, ou seja, a palavra bem-aventurados foi traduzida do grego Macarios. E do Macarios foi traduzida para nós hoje como felizes, bem-aventurados, abençoado, né? Porque a nossa tradução da nossa Bíblia hoje, ela é traduzida, né? A tradução dela é dita do grego para o nosso idioma aqui, né? No tradução. Mas vamos lá. Macários. A Ilha dos Macários fica onde? Em Chipre, né? É uma ilha de 9.000 km², né? Próxima à Turquia.
sempre foi motivo de disputas, tanto pela localização estratégica, como pela maioria grega da sua população. Então a maioria das pessoas era grega, tá? A maioria da população era grega. Então por isso que fala Macários, né? Porque até mesmo o homem chamado Macários III era grego, né? Por causa da tradução mesmo até da língua, né? De falar grega, tá? Então, Macários, ok? Algo interessante é que a ilha dos Macários, ela em 1571, fora tomada pelo Império Turco Otomano, mais ou menos isso. Ela foi tomada lá pelo Império Turco. Assim, o que tem a ver com o que nós estamos falando? Não, mas eu queria pesquisar sobre um pouquinho sobre a ilha dos Macários, foi até interessante eu pesquisar, eu sabia, agora sou um pouco também sobre isso, né? Mas é interessante, ou seja, a ilha é chamada também Ilha dos Felizes, Ilha dos Bem-aventurados. Por quê? Porque Macários pode significar bem-aventurados, felizes, abençoados, ou seja, Ilha dos Abençoados, né? Também tem essa não cronologia, mas esse significado aí também nas Ilhas dos Macários, ok? Ou seja, feliz e abençoado, né? É a felicidade do coração que está em paz com Deus. E tem que dizer o seguinte, aqui já diz, a primeira palavra diz, bem-aventurados que choram por serem consolados. Quando fala bem-aventurados que choram por serem consolados, não, desculpa. Bem-aventurados os humildes, que diz lá no versículo de número 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que fala isso? Porque fala assim, humildes de espírito os verdadeiros humildes, não sendo a simples falta de bens materiais, mais ou menos que produz a humildade. No caso, os humildes de espírito é aquela pessoa humilde mesmo. Eu acho que você sabe o significado de humilde, né? Eu acho que você sabe. Humildes é uma pessoa que até mesmo não tem vaidade nenhuma, até com bens materiais, até desde com bens espirituais também, né? Bens materiais, só bens materiais. Uma pessoa humilde que não trata nenhuma regularização nenhuma, né? O que ele quer falar? Humildes de espírito, os verdadeiros humildes, as pessoas humildes mesmo, verdadeiramente. Porque quando a gente começa a conhecer a Deus ele tem a questão para mostrar para a gente o que Deus mostra para nós. Claro, Jesus, quando ele veio à Terra, as pessoas têm muito essa questão de julgamento com os 10 mandamentos, né? Não é só 10, né? Mas com os 10 mandamentos, né? Que, claro, são mais de 10, mas lá está em 10, assim, foi mais ou menos assim. Mas as pessoas vão muito com essa questão de julgamento sobre os 10, né? Por quê? Jesus, ele fala sobre a questão do sábado. Mas os 10 mandamentos falam sobre a questão do sábado. Eu não vou entrar em contexto com isso aqui, não. Mas um exemplo. As pessoas estão em contexto com a questão do sábado. Porque o sábado é santificado porque Deus descansou no 7º dia. E também está escrito lá nos 10 mandamentos, que é em Êxodo 20. Ok? Correto? Mais ou menos? E Jesus, quando veio, os discípulos ali apareceram ali. E quando estavam com fome no sábado, os discípulos comeram espigas ali no meio do caminho. Né? No meio do caminho. Jesus também ele fez cura no sábado também. Só que Jesus ele disse, né? O sábado foi feito por causa do homem ou o homem foi feito por causa do sábado? Foi simplesmente uma resposta. E Jesus ele disse apenas 2 mandamentos que ele não acrescentou. Ele não colocou como novo, nem excluiu os 10 mandamentos anteriores, tá? Ele apenas, no caso assim, ele apenas não modificou. Mas os 10 mandamentos se tornou apenas 2. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O que, então, se regulou, né? Esses 10 mandamentos se regulam o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esse agora é os 10 mandamentos, né? Simplificado em 2. Né? Em 2 mandamentos. Assim, né? Então, quando eu falo humilde de espírito, quando a gente começa a conhecer Deus, quando a gente começa a conhecer Deus e colocar Deus na nossa vida, o que Deus ele quer? Amarmos a Deus sobre todas as coisas. Aí vem a pessoa ser humilde de espírito, porque Deus ele é o quê? Ele é amor, humildade, caridade. Ok? Então, humilde de espírito. Né? E amar o próximo como a ti mesmo. A mesma questão de amor. Ou seja, humilde de espírito vem no amor com todos. Né? Aqui fala sobre o humilde de espírito, os verdadeiros humildes, não sendo a simples falta de bens materiais que produzam humildade. Ou seja, não simplesmente tendo a falta de bens materiais, não. Né? Não é isso.
né? Não quis falar isso também não. Mas que produz a humildade, ou seja, a pessoa que é humilde de espírito, para ela, o mundo não chama a atenção mais dela. Você ver um carro na frente, um carrão top, um carrão bem, né? É top, hein? Aquele carrão bem legal, lindão que aparece na rua. Aquilo você olha assim e fala... Tem pessoas que é assim, né? Os jovens ainda mais, né? Vê um carrão na rua assim, passando e fala, olha que legal, que lindo, olha, nossa, interessante, hein? Isso muito me atrai. Pessoas falam desse jeito, mais ou menos. Só que quando a pessoa morre pro mundo e vive Deus, começa a conhecer Deus, a pessoa, ela muda até o pensamento, muda a forma de agir, muda o jeito de falar. Por quê? Deus, ele muda tudo em você. Algo interessante que é sobre a palavra do semeador, aqui, cujo nós falamos aqui, né, sobre ela aqui, que é onde ela foi pregada também, né, sobre lá no Mar da Galileia, né, na beira do Mar da Galileia, algo interessante. Que a palavra do semeador, ela retrata 4 sementes, né, muito interessante, à beira do caminho. Aqui caiu entre pedregais, o solo rochoso, né, um solo bem rochoso, é um solo com pedras, então pedregais, né, mais ou menos isso. Também tem aqui caiu entre os espinhos e também aqui caiu em terra boa, né. Entre os espinhos ali cresceu, veio, né, no caso foi ali, começou a crescer. Ela cresceu, mas os espinhos cresceram e acabaram sufocando. Significa o quê? A tradução da palavra, ela quer mostrar o seguinte, que às vezes você é uma semente forte, está começando a nascer, mas vem os espinhos que são o quê? Os prazeres mundanos, os prazeres do mundo, às vezes uma casa demais, algo você querer bastante, né? Muito mesmo. Botar até isso na frente de tudo, aí vem e mata você. Por quê? Você estava começando a aprender de Deus, começou a nascer a palavra, só que veio os espinhos e sufocou, né? Bem interessante também de dizer essa palavra para vocês também. Continuando, no versículo de número 4, fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que choram têm algo bem interessante para dizer, que é assim, ó. Os que choram, lamentando seus próprios pecados. Por quê? As pessoas que começam a conhecer, que são humildes de coração, elas se lamentam dos seus próprios pecados, ou seja, choram por causa dos seus próprios pecados, porque reconhecem que estão errados e Deus os consola. Mas tem que reconhecer, porque muitas pessoas erram, consertam, erram. Então isso acaba se tornando o quê? Uma barganha com Deus. O que é uma barganha? É igual você falar que... É igual você está devendo uma pessoa, você comprou algo da pessoa, fala que vai pagar e não paga. Acabou barganhando com a pessoa. Quem está errado? É você que está errado. Então, ou seja, não é melhor que você vá lá e pague de uma vez, fique sem dever nada, do que você ficar devendo e ficar fugindo? Às vezes é a questão aqui. Às vezes não é melhor você ir lá pedir consolo a Deus, às vezes não é você ir lá pedir perdão a Deus, do que você ficar fugindo do conserto de Deus. Às vezes é isso. É muito... Cai nisso também. Então preste atenção nisso daí, irmãos. Vamos lá. No versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos. Fala assim, os mansos, que se dobram à vontade de Deus. Os mansos são os que se dobram à vontade de Deus. Ou seja, mansos de quê? De coração. Mansos de coração, que se dobram à vontade de Deus. Os mansos ali, eles vão dobrar à vontade de Deus e falar: Deus, conforme o Senhor quer. Faça conforme o Senhor quer. Ou seja, Deus vai falar e a pessoa vai aceitar. Ela não vai abrir um debate. Né? Ela não vai abrir um debate com Deus. Nem mesmo com as pessoas, com a palavra que está sendo dita. Continuando no versículo de número 6, se não me engano. Isso, no 6. Bem-aventurados o que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu acho que os irmãos já entendem o que são a justiça, né? Nós falamos muito sobre isso aqui, sobre a justiça de Deus, né? O que é a justiça de Deus? É fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus, porque o ponto de vista de Deus, Deus nunca erra. E o ponto de vista dele é um ponto de vista certo e concreto, né? Então, acho que não vai errar nunca, né? Sobre isso daí. Fome de justiça aqui fala, é o que tem os que buscam a santidade que vem de Deus. Ou seja, é o que busca a santidade de Deus. É o que tem e o que busca a santidade de Deus. A pessoa, ela tem a santidade, mas ela busca a santidade em quem? Em Deus. Esse aí é as pessoas, né, de justiça de Deus. Vamos lá, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia.
Quando fala sobre os misericordiosos, significa que se compadecem do seu próximo. As pessoas que se compadecem do seu próximo. Só que às vezes vem assim, as pessoas falam, não, se eu me compadeço do meu próximo, Deus se compadece de mim. Não vai pensando que é assim. O compadecer do seu próximo é o seguinte, Deus ele fala, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então quando uma pessoa faz algo com você e você deseja ruim, primeiramente pensa, você queria a mesma coisa que você falou para o seu irmão, você queria para você? Acho que não. Eu li uma vez aqui sobre um estudo que a gente estava fazendo aqui, era até eu que estava direcionando o estudo uma vez. Foi bem interessante. Que é sobre, eu não vou contar diretamente, não vou contar tudo, né? Mas eu vou dar um rápido aqui resumo. É sobre um rei que estava, um rei, né? E os seus dois servos, seus melhores servos, estavam brigando entre si, sempre estavam entrando em contendas, né? E algo que o rei chegou num servo assim e falou, vem cá, falou, vem aqui. Me pede o que você quiser e eu te darei o teu inimigo em dobro. Eu darei o teu inimigo em dobro. Ele podia pedir riqueza, ele podia pedir, né, um terreno, uma terra, ele podia pedir uma casa, né? Sabe o que ele pediu? Ele pediu que furasse o olho esquerdo dele. Ou seja, o que o rei ia fazer? Furar os outros dois olhos. Então o que vem aí? Mágoa do coração, né? Ou seja, amamos um ao próximo. O que passa dessa palavra aí? Que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Não querer isso que o outro servo quis, né? Fazer com o outro. Mas sim fazemos ao contrário. Se um Deus fala, o que pede-me quiser que eu vou te dar ao próximo 2 vezes, ou seja, ao teu inimigo 2 vezes, o que você tem que pedir? Conhecimento da palavra, que Deus vai dar mais e mais, porque o conhecimento da palavra vem a transferência, ou seja, não a transferência, mas a transmissão da palavra. Vem a transmissão da palavra, Deus transmite a palavra e a pessoa transmite também a palavra que recebeu ao outro, ok? Vamos lá, continuando, versículo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando a gente conhece Deus, a gente se torna uma pessoa limpa e coração puro. A pessoa que quer trabalhar com Deus, né? Quando a pessoa quer trabalhar com Deus, ela tem o coração limpo com Deus. Vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês. Ó. Os limpos de coração têm uma santidade no íntimo. Ou seja, o coração limpo é uma santidade no íntimo. Porque a palavra, quando nós falamos aqui, eu já falei para vocês algo que a gente não deve guardar a palavra na cabeça, e sim aqui no coração. Porque o íntimo seu, somente quem sabe o que está aqui no coração é somente você e Deus. Ou seja, a santidade no íntimo com Deus, coração limpo. Okay? Vamos lá. 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são as pessoas passivas, uma pessoa calma, né? Deixa eu falar para vocês. Os pacificadores têm paz com Deus e a si mesmo. Ou seja, o pacificador é aquele que tem paz com Deus, que aceita tudo que Deus fala com ele. Se Deus fala que ela está errada nisso, a pessoa entende e aceita e recebe a paz de Deus. E ainda não só recebe, como ainda semeia. A pessoa que não aceita a palavra de Deus, né, transmitida da pessoa que Deus proporcionou para transmitir, ela não tem paz. Ela não é pacificadora. Não é pacificadora. Continuando, versículo de número 10. Bem-aventurados os perseguidos, porque por causa da justiça... Desculpa, vamos ler de novamente. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça se complementa em uma só. Deus e Jesus. A palavra. Somente nisso. Os perseguidos que sofrem qualquer sacrifício para permanecer dentro da vontade de Cristo. Ou seja, vamos ser perseguidos? Sim, vamos. Vamos passar por várias tribulações, vamos passar por várias questões, questionamentos, situações difíceis, mas que devemos sempre manter firmes em Deus. Existe algo recente que aconteceu lá na Venezuela, não vou nem colocar a imagem, porque é uma imagem bem assim, forte um pouco, né, para algumas pessoas às vezes. Que aconteceu que os cristãos estavam comendo a Bíblia por serem obrigados a comerem a Bíblia, né? Por causa de quê? Por causa dos nomes de Cristo. Claro, aconteceu várias questões às vezes também, em outras questões sobre os cristãos, né? Na África mesmo, há muitas questões no estado, não vou falar onde, mas para lá um pouco, né? Bem para fora um pouco. Aconteceram isso, pessoas morrerem por causa do nome de Cristo. Vamos chegar a esse ponto de morrer por causa de Cristo. E devemos morrer, porque é igual uma palavra que Paulo diz, né? Nós vemos um filme ontem de Paulo, e está na Bíblia, tá, irmãos? Está tudo escrito na Bíblia. Que diz sobre que o morrer é lucro,
e o viver para Cristo. O morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Porque se a gente morre em Cristo, o morrer é lucro e o viver para Cristo é lucro também. Porque se a gente morre para Cristo, nós vamos viver lá em cima com Ele. Ok? É bem interessante, bem lindo de dizer essa palavra. Eu vou tentar ser mais rápido aqui, porque está acabando o tempo aqui, né? Mas vamos continuar, não preocupa não. Vamos preocupar com isso não, se tem tempo não. Vamos lá, 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Ou seja, vamos ser perseguidos, vamos entrar em conjurações, injúrias, na verdade, injúria, vamos perseguir, vai mentir, né, para transmitir o mal para nós, né? Vai falar, aquele irmão estava fazendo tal algo errado, vai falar que ele estava pregando. Vai chegar um dia que pregar a Deus não vai ser mais vamos dizer, não vai ser permitido. E às vezes nós vamos ter que pregar às escondidas. Aí uma pessoa vem e fala, aquele irmão estava pregando à escondida. Então, ou seja, vai cair mentindo sobre nós, né? Não mentindo, mas vai cair falando sobre nós. E nós vamos acabar sendo mortos, né? Às vezes por causa disso. É por isso que Deus fala que ninguém tem amigo na terra. Até mesmo em irmãos. Às vezes irmãos, às vezes que você confia, acabam te traindo também. Então confie somente em Deus, ok? Vamos lá, 12. Regozijai-vos, ou seja, alegrai e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ou seja, é grande o vosso galardão aquelas pessoas que estão em Cristo, que suportam tudo isso aqui, que acontecem com todos esses bem-aventurados aqui, ou macaros. O vosso galardão nos céus, ou seja, é bem grande o vosso galardão, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui Jesus ele passa os irmãos deram, né, foi um rápido. Para vocês foi um rápido corte, né? Para mim não foi muito não. Mas, continuando. O que eu queria falar? Aqui, eu vou ler de novo 12. E nós vamos, assim, para vocês vai ser repetido. Mas eu vou ler de novo 12 para vocês entenderem. Regozijai-vos e exultai. Ou seja, alegrai-vos por passados por várias provações, né? Ou seja, por serem esses filhos bem-aventurados. O que você tem que fazer para herdar a vida eterna? O que Deus fala? Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, viver para Ele, amar o próximo como a ti mesmo, que vem em segundo lugar, tá? E ser bem-aventurados em humildes de espírito, os que choram, ou seja, os que sabem que reconheceram que erraram, os que são mansos, você sabe o que é manso porque nós lemos aqui. O que tem fome de sede de justiça, fome e sede da palavra, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos, né? Ou seja, e também bem-aventurados sois quando por causa de Jesus ou por causa de Cristo vós injuriarem e vos perseguiram e mentindo disserem todo mal contra vós. Ou seja, bem-aventurados somos nós também. E se nós passarmos por tudo isso, no céu nós vamos estar, porque aqui, se você prestar atenção, nesse tudo aqui, ou seja, do versículo 2 ao versículo 11, se resume a uma palavra só. Uma não, duas. Três palavras, agora eu cantei. Santidade com Cristo. Resume isso. O 12 ele já fala, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Ou seja, alegramos nós com isso. Ou seja, é grande o nosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus ele passa o ensinamento até mesmo quando ele vai encerrar o diálogo dele com os discípulos. Depois ele começa outro diálogo, né? Mas o 12 ele encerra o primeiro dele. Que ele fala que, pois assim aconteceram com os profetas que vieram antes de vós. O que ele estava querendo passar? Às vezes você pensa assim, nossa, eu vou passar o 11, eu vou passar isso, ou seja, o 10 e o 11. Eu vou passar o versículo 10 e o 11, eu vou passar isso. Eu vou passar tribulação na minha vida, eu vou passar perseguição, eu vou passar mentiras que o irmão cometeu comigo às vezes, ou às vezes que o nosso inimigo cometeu. Vou passar isso. Eu vou morrer por causa de Cristo. Ou seja, eu vou ser ameaçado por causa de Cristo. Vai. Mas preste atenção. Os profetas que vieram antes de nós, os profetas que vieram às vezes antes de todos nós aqui, que nós estamos aqui em 2021, os profetas que vieram antes de 2021, todos esses profetas passaram as mesmas situações. Em João 16, se não me engano, no versículo de número 33. Eu vou abrir porque algo que eu tenho que não ensinar, porque eu não ensino nada, mas sim que Deus ensina, que
Em tudo você tem que, claro, em tudo você tem que, toda palavra que você dita, vai lá e confere. É igual a palavra dos bereanos. Eu não vou dizer essa palavra aqui, eu vou dizer ela... Em algum vídeo aqui eu vou dizer, mas eu vou dar um resumo dela. Que tudo que Paulo dizia, o pessoal conferia. Tudo que Paulo dizia, o pessoal conferia para ver se estava certo. Acabou que tudo que Paulo estava dizendo estava tudo certo e as pessoas creram. Por quê? Elas não creram e viram, não. Elas estavam lendo e vendo que aquilo que estava sendo dito era verídico, era verdadeiro. Vamos lá, João, eu vou abrir aqui. Vai demorar um pouquinho? Às vezes. Vamos ver. Não precisa ter tempo, não. Né? João 16. Opa. Se não me engano, versículo de número 33. Ó. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim, pacificadores. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Muitas pessoas aí acrescentam, depois de eu venci o mundo, vós vencereis. Deus ele não disse que vós vencereis. Mas a pessoa fala, se você está com Cristo, você vai vencer. Sim, a pessoa pode vir dentro da igreja, pode falar que está com Cristo. Mas quem sabe, é só ela. Quem sabe se está com Cristo ou não, é somente ela e o íntimo. Quem sabe se ela vai estar ou não. Então, essa palavra de você também vai vencer, não acrescente. Não acrescente nisso. Apenas tenha certeza que se você está com Cristo, você faz o que Deus manda, ou seja, nos bem-aventurados, aí sim, você pode ter uma firme certeza que com Cristo você vai viver. E acredite, se você morre por Cristo, aí sim você está lá no céu. Ok? Então, ou seja, o que ele fala? Vós passares por diversas provações. Vocês vão passar por aflições, ou seja, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No caso, Cristo fala, eu venci o mundo, tá? Eu venci o mundo porque eu tive bom ânimo e eu passei com bom ânimo. Jesus, o que você acha? Jesus, ele não podia ter interrompido aquilo ali, falar, Deus, não quero isso mais, não, bum. E claro que não ia falar desse jeito, né? Mas ele não podia ali não podia sair ali. Só que Jesus, ele quis cumprir, porque ele queria que nós hoje têssemos a salvação. Então, se não fosse por causa dele, nós não teríamos a salvação. Portanto, irmãos, tem de bom ânimo. A palavra mesmo lá em Tiago, se não me engano, Tiago, capítulo 1, no versículo 2, fala, tem de bom ânimo quando passares por diversas provações, sabendo que a vossa provação produz a fé no Senhor. Mais ou menos assim, um pouco. Então, ou seja, passares, irmãos, com ânimo, bom ânimo, né? Então, ele ainda fala, né? Os profetas que vieram antes de vocês passaram isso. Eu mesmo, Jesus, passou isso. Eu, filho de Deus, Jesus, eu passei por isso, mas eu tive bom ânimo onde eu estou hoje. Eu estou no céu. Eu morri ao terceiro dia, ressuscitei. Eu morri e ressuscitei ao terceiro dia. E depois eu fui elevado ao céu e olha onde eu estou. Estou no céu. Porque eu tive bom ânimo. Assim você. A partir do momento, se morre por Cristo, assim você vai estar lá, ao lado dele. Diz sobre as cartas do Apocalipse. Eu quero que você, irmão, se você não viu o vídeo das cartas do Apocalipse, veja lá. Às vezes vai ser, tira um momento do seu dia. São 7 cartas do Apocalipse. Eu fiz eu gravei as 7 cartas todos os dias, 7 dias direto. Eu quero que você veja os 7 dias. Começa a partir de segunda. Ah, mas não, hoje é terça. Não tem problema não, começa hoje terça-feira, vamos terminar se não me engano, vai ser na segunda. Termina lá, não tem problema não. Começa a ler para lá, começa a ver lá, que vai ser bem interessante para você. Ok? Eu agradeço a oportunidade. Eu já disse, né, que eu tinha que dizer a palavra. Bem interessante. Eu espero que os irmãos entenderam. Eu espero que os irmãos gostaram, né? Porque eu não quero que os irmãos apenas gostem. Eu quero que os irmãos entendam. Porque a palavra ela tem que ser entendida. Porque se nós não entendemos a palavra, nós não entendemos Cristo. Porque Cristo, ele é a palavra. E quem não entende a palavra, não entende Cristo. E quem entende a palavra, entende o que Cristo quer passar para quem? Para nós. Ok? Então vamos, eu vou agradecer, até o próximo vídeo, quarta-feira vai ter mais um, vamos ver o que vai ser, se vai ser louvor, se não vai ser, tá? E eu acho que vai ser um vídeo legal também, eu tenho mais um vídeo para transmitir aqui, uma palavra bem interessante aqui, mas eu não sei quando que vai ser lançada, ela vai ser postada, mas é uma palavra que é um aviso, mais um aviso para os irmãos, né? Que já foi dito aqui na igreja, e eu queria passar para vocês, né? Esse vídeo aí para vocês. Mas nós ainda vamos ver que dia que vamos lançar.
Não se preocupe, vai ter vídeo quarta e sexta, tá? Não se preocupe aí que nós vamos ter esse vídeo quarta e sexta. Ok? Muito obrigado. E se você achou legal essa palavra, amém. Eu agradeço muito por você ter entendido ela e achou legal. Não legal, mas entendeu a palavra. Ok? Muito obrigado. A paz do Senhor e que Deus esteja com vocês. Uma boa noite também. Amém. Tchau.